partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Sinto perdido. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos clamar a Deus. Talvez você diz, eu estou perdida, eu estou angustiada, eu estou sendo perseguida. Mas acalma o teu coração. A palavra do Senhor diz que, lá no Salmo 129, a igreja é perseguida, mas não é destruída. Eu sou igreja. Você é igreja. Por isso que nós somos perseguidos, amada igreja. Porque o inimigo das nossas almas, para ele não tem salvação. E para mim e para você, Jesus já se entregou por nós. Então nós temos que batalhar por essa conquista de Jesus. Ah, mas pastor, se Jesus já conquistou, porque eu preciso... Sim, eu preciso todos os dias buscar a presença de Deus, querer mais de Deus, me santificar, me separar, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja e eu preciso ser bênção aqui nesse mundo de trevas. E não é fácil os embates do dia a dia, tudo que nós passamos, os ataques, como diz no Salmo 91, as setas que voam de meio-dia, tu menos espera, de meio-dia por quê? De meio-dia tem claridade. Tu tá aí de boa, de repente você é atacado por alguma coisa, uma enfermidade, uma desavença familiar, uma separação, um desemprego. Mas Deus, Ele sempre está conosco. E se acontece é por quê? Porque Ele permite para nos moldar, para nos forjar nosso caráter, para acrescentar nossa fé. Porque quando eu não vejo e eu creio que Deus está no comando de tudo, as coisas começam a acalmar no meu coração. Eu tenho que crer mesmo sem ver. A fé, ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, ela vai acrescentando a minha fé. Por isso que eu preciso ouvir atentamente, cessar as vozes do mundo. Já pensou se o cego Bartimeu, se ele não fosse cego, se ele fosse ver aquela multidão que mandava ele se acalmar, se aquietar, parar de gritar, ele de repente teria desistido. Em certas situações até é bom que nós não vemos a multidão que está aí tentando impedir a minha e a tua vitória. Mas ele continuou clamando cada vez mais forte. E o Senhor mandou chamar. Porque o Senhor se compadece daquele que busca, daquele que clama, daquele que usa de sinceridade no seu coração. Como ontem eu falava com Deus, porque tem situações na nossa vida, amada igreja, tem pessoas que às vezes vivem próximas de nós, ou até mesmo distante de nós, mas que a gente tem uma conversa todos os dias. Às vezes você tira todo o teu sossego, você cria um ranço quer dizer um nojo de certas atitudes, de certas conversas. Eu disse, Senhor, isso não vem de ti, tira isso do meu coração. Tira isso dos meus pensamentos, porque eu sei que eu não preciso andar junto, porque como a gente fala muito sobre o perdão, perdoar é uma decisão que eu tomo para eu ser livre, para eu ser feliz, porque a pessoa não tem nada, ela nem vai ser beneficiada com aquilo, quem vai ser beneficiado vai ser eu, e muitas vezes eu fico carregando essas coisas, porque é isso que o inimigo quer fazer, nos amarrar, nos prisionar em cativeiros espirituais. Mas Deus vem para nos libertar. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E eu, quando comecei a meditar na palavra de Deus, quando comecei a conhecer a verdade, eu comecei a me livrar de certos cativeiros, porque Jesus começou a me libertar, porque eu deixei Ele me envolver. Eu quero mais do Senhor.
Eu quero mais do Senhor. Eu quero ser luz neste mundo. Para ser luz nesse mundo de trevas não é fácil. É muita renúncia, é muita separação, porque tu não vai conseguir ouvir a voz do Senhor, nós somos muito distraídos. Tu não vai conseguir ouvir a voz do Senhor no meio de uma multidão que grita. Agora, quando eu estou sozinha no meu quarto, quando eu oro, quando eu fecho a porta do meu quarto, estou falando isso num lugar retirado, não quer dizer que é teu quarto. Você está sós aí com Jesus, você vai ouvir a voz do Senhor. Ele não vai vir falar, muitas vezes até pode falar no teu ouvido, você vai sentir aquilo no teu coração e aquilo começa a invadir uma paz. E às vezes as pessoas não conseguem ser felizes porque não aprendem que precisa se desvencilhar da velha natureza, precisa se libertar das maldições hereditárias. Isso requer reforço, não adianta você vir aqui, eu quero que ore pelos meus filhos, eu quero que ore pelo meu casamento, se a raiz do problema está lá nos antepassados. Você precisa chegar na raiz do problema e apresentar para Jesus. Eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua família, talvez nem a minha situação, mas eu sempre, todos os dias, eu tenho apresentado, Senhor, que eu seja uma ponte de libertação para os meus descendentes, que eles vão ser abençoados através da minha vida. Aleluia. Porque alguém tem que se levantar para fazer isso, para receber as bênçãos de Deus. Então o Salmo 129 diz assim: a igreja é perseguida, mas não destruída. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora ao Israel. Ontem, conversando com o irmão sobre esse salmo, eu disse: desde menina, desde jovem, eu era desta forma, eu nem conhecia Jesus. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Eu provo para você que não prevaleceram porque você está aí. Ah, pastora, mas você não sabe o que aconteceu comigo? Sim, comigo também aconteceu muitas coisas, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. A maior vitória é você passar por todas as provas, estar aí na presença de Deus, buscando a Deus, querendo ouvir mais de Deus e colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Os lavradores araram sobre as minhas costas, cumpriram, fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O Senhor é justo, o Senhor que vai cortar as cordas dos ímpios. Creia. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem Sião. Todos aqueles que nos aborrecem vão ser confundidos, vão voltar atrás. Por isso que eu falo para Deus, eu não quero aborrecer ninguém. Eu não quero ficar confundida. Mas a palavra está dizendo, todos os que aborrecem serão confundidos. Eu não quero ficar confundida, eu não quero aborrecer ninguém. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Sejam como a erva dos telhados, que secam antes que eu os arranque. Uma erva que está em cima de um telhado, ela tem um pouquinho de raiz, mas ela não tem profundidade. Ela logo seca. E assim é a pessoa que faz o mal. Agora, nós que estamos enraizados em Cristo, pode nos cortar, pode tirar as nossas folhas, os nossos ramos, mas nós, ao cheiro das águas, nós vamos brotar. Então, há uma diferença. Aleluia. Com o qual o segador não enche a mão, que nem atos feixes enche o seu braço. Nem tão poucos que possam dizer: a bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoaremos em nome do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as pessoas, sobre a igreja que somos nós. Nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. Não adianta eu orar pedindo saúde se eu não cuido. Não adianta eu ir no médico se o médico prescreve uma receita para mim e eu não faço exatamente aquilo que ele me ensinou, porque ele estudou, ele se qualificou, ele vai te prescrever aquela medicação e você precisa fazer assim na oração, assim na tua vida espiritual. Orar sem cessar.
Não quer dizer que tu vai toda hora estar de joelho orando, você não tem muitas vezes tempo para isso, mas enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo algo, teu pensamento está ligado no céu. E a palavra diz buscar as coisas do alto e sua justiça, e no mais tudo é acréscimo. Porque tem pessoas cansadas, fadigadas, porque estão invertindo os valores. Buscando as coisas da terra que perece e deixando as coisas do alto para depois. Ah, se der tempo, de noite eu vou orar. Aí você de noite chega, você está cansado do trabalho, ainda você, eu tenho direito, eu quero olhar um pouquinho o celular, eu quero olhar um pouquinho o TikTok, eu quero olhar um pouquinho a novela, eu quero olhar as redes sociais, e daí você acaba indo dormir e nem agradece a Deus pelo dia. Nem buscou no início do dia e nem buscou depois. E daí quer ser abençoado. Como que uma pessoa vai ser abençoada se não tem intimidade? Nem sabe o que Deus quer te dar. As promessas do Senhor vai se cumprir na minha e na tua vida. Mas isso eu preciso crer. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o que Ele prometeu para mim e para você, que é a igreja, lá em Isaías 14, 24, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. O Senhor está falando para mim e para você, como Ele decretou a bênção para mim e para você. Mas eu preciso, mesmo perseguido, mesmo humilhado, mesmo passando pela sombra, o vale da sombra da morte, mas o que o Senhor falou para mim e para você vai se suceder. Como Ele determinou, assim se efetuará. Mas eu preciso colaborar, eu preciso aceitar a vontade de Deus na minha vida. Quando eu faço a minha oração, não fazer oração de tolo, como o pastor falando da reza e falando da oração. Quando o pastor fala que ele viu a cor, e é uma cor que chamou a atenção, Deus já tinha colocado no meu coração, que era a cor lilás, e ele fala, eu me surpreendi, eu disse, nossa Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. E que a nossa oração suba diante do trono de Deus. Mas nós temos que ter depósito. Nós temos que ter a mesma coisa. Tu vai querer. Tu tem uma conta no banco? Tem? Você tem que ter um dinheiro lá. Agora, se você gastou tudo, você não tem depósito. Você tem que depositar a oração. Eu lembro daquela passagem lá, quando veio aquela sentença de morte para o rei Ezequias. O que aconteceu? Ele tinha depósito de oração, ele virou o rosto para a parede e começou a falar com Deus. Deus, lembra do que isso que eu fiz? Lembra que eu orei? Lembra isso? Lembra aquilo? Foi lembrando Deus. Como se Deus não lembrasse, mas ele tinha depósito de oração. Mas nós não oramos quando estamos bem. Imagina quando estamos mal. Nós temos que ter esse hábito de orar. De falar com Deus, oração é falar com Deus. É falar com Deus. Eu vejo que pessoas vêm e rasgam o verbo, falam aqui no meu PV, tantas coisas, às vezes áudios enormes, eu não tenho tempo para ouvir tudo isso, às vezes 20 minutos, meu Deus. Fala para Deus, gasta esse tempo falando para Deus. Não que tu não pode expor, sim, mas fala primeiro para Deus, porque eu não posso resolver, mas Ele pode. E Ele está dizendo que aquilo que Ele jurou, dizendo como Ele pensou, se sucederá. O que Ele determinou, assim se efetuará sobre a sua igreja. Estamos sendo perseguidos, estamos sendo maltratados, sim, mas isso faz parte do processo. Se nós olhar para a vida de Jesus aqui nessa terra, o que Jesus sofreu por nós, se entregou por nós, então não vamos perder essa graça. Vamos buscar a presença de Deus, vamos orar, vamos nos entregar e dizer, Deus, eu sei que tu venceste, Senhor Jesus, vai vencer por mim, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Papai querido, papai amado, neste momento estou aqui diante de ti, Senhor, e creio, Pai, como diz na tua palavra, que aquilo que o Senhor pensou se sucederá, aquilo que o Senhor determinou, assim vai acontecer, Pai, se efetuará.
Porque quem revogará os planos de Deus? Os planos de Deus não se frustrarão, Senhor. Os meus podem ser frustrados. E quantas pessoas que estão aqui, Senhor, estão frustradas. Por quê? Porque acharam que era do seu jeito, Pai. E hoje viram, Pai, que não foi, que foi diferente. Mas eu sei que o Senhor responde diferente, o céu responde diferente, meu Pai. Neste momento estou aqui para te glorificar, para te bendizer, meu Deus, pela beleza da tua santidade. Hoje já é dia 5 do mês de dezembro, Pai, quase na reta final, 20 dias para chegar o dia do Natal, meu Deus. Oh, Deus querido, Deus amado. Eu te louvo, te agradeço, meu Deus, entrego, Senhor, a minha vida, meus sonhos, meus projetos, Pai. Ah, Jesus, eu sei, Pai, que eu tenho metas para traçar, Senhor. Coisas que foi concluída nesse ano de 2025, mas coisas que ainda falta, Pai. Ah, Jesus querido, nos fortalece, Pai, não deixa nós parar à beira do caminho, Pai, porque eu sei que no início de uma corrida é tão fácil, Pai, mas chega no meio, nós estamos cansados, mas quando chega na reta final, nós estamos cansadíssimos, meu Deus, renova as nossas forças nesse dia, meu Deus. Derrama da tua graça, da tua unção, Pai, unção que despedaça todo jugo, Pai, unção que despedaça toda enfermidade, Pai, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados, sara o nosso corpo, sara a nossa mente, Pai. E nós não vamos olhar, Senhor, para aquelas luzes que chama a nossa atenção, Pai, mas vamos olhar para a luz do mundo que é Tu, Cristo Jesus. Oh, Deus querido, Deus amado. Muito obrigado, Senhor, eu oro neste momento por todos os pedidos de oração. Coloco aqui diante de Ti, Pai, vidas que fizeram exame, Pai, vidas que aguardam exames, vidas que vão fazer, Pai, vão fazer provas, Pai, vidas que estão, Senhor, em aflição por falta de um trabalho, Pai, abre essas portas, Deus. Deus querido, Deus amado, dá força, dá graça, nos ensina a perseverar, Pai. Enche-nos da tua graça, Pai, que nós vamos perseverar, Pai, em meias provas, que nós não vamos largar, Pai. Estamos vivendo em solos escaldantes, Pai, mas a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos descansar em Ti, Pai, descansar nas Tuas promessas. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já está realizando, Pai. Eu oro em concordância, Pai, com todos os pedidos de oração, com todas as vidas que vieram, Pai, vidas que querem um relacionamento, Pai, vidas que querem saúde, Pai, vidas que querem uma porta de trabalho, que querem comprar, adquirir um imóvel, Pai, um carro, uma casa, esses processos que estão parados na justiça, Pai, vem, Senhor Jesus, abrindo, Senhor, as portas do céu, Pai, queimando, Jesus, todo impedimento, todo embaraço, Pai, passa com labaredas de fogo, Pai, destruindo as potestades. Eu oro pelas nossas casas, pelas nossas famílias, Pai, cobre os umbrais das nossas casas com o Teu sangue, Pai, que praga nenhuma chega à nossa tenda, e aquilo que chegou já vai batendo em retirada, meu Deus, porque a Tua palavra diz, Pai querido, Pai amado, pelo caminho que veio, por 7 caminhos tem que bater em retirada, e nós precisamos de Te obedecer, Pai, nos ajuda, quebra, Jesus, esse coração endurecido, Pai, toda a rebeldia que está dentro de nós, Pai, o achismo, Senhor, a religiosidade, as crendices, Pai, e nós não vamos ficar envolvidos com essas coisas, paralisados numa determinada situação, Pai. Nós queremos, Senhor, avançar para as águas mais profundas, lançar as redes novamente, Pai, nos fortalece, Pai, porque sabemos, Pai querido, Pai amado, que vai se efetuar essa bênção sobre a vida do Teu filho e da Tua filha que ora juntamente comigo neste momento. E essa bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor, sobre os meus familiares, meu Deus, sobre os meus netinhos, Pai, que estão, essas crianças, Pai, que eu apresento a Ti, Senhor, todas as criancinhas, Pai, a livra do abuso, do estupro, da violência doméstica, Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, ajuda as crianças, Pai, enche, Senhor, a Tua graça, a mente das nossas crianças, Pai, toda a contaminação espiritual, Pai, que seja agora desbloqueado a mente das nossas crianças, Pai, para que eles possam receber, Senhor, o sobrenatural que vem de Ti, Pai. Ah, Deus, os jovens, adolescentes, Pai, a nossa nação brasileira, Pai, derruba do trono os poderosos e leva os humildes, Deus.
o meu estado, a minha cidade, Pai, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, Pai. Eu sei como o inimigo tem se levantado, Pai, mas em nome de Jesus, quanta perseguição, meu Deus, mas o Senhor é aquele que fecha a boca dos leões, Pai, entra nessas casas, Pai, traz, Jesus, sanidade, Pai, traz paz, Senhor, toda opressão, depressão caia por terra, todo vazio da alma que seja preenchido para que teu nome seja glorificado, Pai. Assim eu oro, Pai, determina a cura, a libertação, o teu nome poderoso, Senhor, sobre as ruas, Senhor, sobre as rodovias, onde os teus filhos estão viajando, Pai, livre do acidente, livre do perigo, livre das tragédias das estradas, Pai, em nome de Jesus, dá vigilância no trânsito, Pai, toda distração caia por terra, em nome de Jesus, as nossas casas, Pai, as nossas famílias, Pai, restaura diálogo entre pais e filhos, entre esposo e esposa, Pai, quebra, Jesus, toda essa raiva, essa maldição, esse peso que está sobre a vida deste homem, desta mulher, todo sentimento de vingança, meu Deus, em nome de Jesus, limpa os nossos corações, Jesus, faz de nós novas criaturas, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço, Pai, pelo ministério Orai Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, abençoa teu filho, abençoa a missionária Rosa, Pai. Vem, Senhor, meu Deus e meu Pai, ajudando nós a vencer a cada obstáculo, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer nos paralisar, Pai, todo embaraço vai sendo queimado, vai sendo arrancado como a erva agora, Pai, vai secando todo o mal. Assim como o Senhor amaldiçoa aquela figueira infrutífera, Senhor, maldiçoa agora todo o mal projetado contra as nossas vidas, que seca agora todo o ciúme, toda a inveja, Pai, toda a oração contrária, tudo aquilo projetado das trevas contra as nossas vidas, Pai, até usando pessoas próximas, Pai, mas em nome de Jesus Cristo, todos os que se levantam contra nós caem por terra agora, em nome de Jesus, toda arma forjada contra nós não venha prosperar, Pai, e que nós vamos viver em paz e sanidade, Pai, em nome de Jesus, derrama do teu amor nos nossos corações, meu Deus, batiza-nos com o teu amor, Pai, nos ajuda a vencer, Papai. Eu oro para os dizimistas, ofertantes, bons samaritanos, abençoa cada vida, Pai, prospera, Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm se doado, Senhor, para fazer a tua obra, Pai, nós aqui no Ministério Orai Sem Cessar, a cada obreiro, Pai, que se disponibilizou, Pai, de levar a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha, Senhor, causar, Senhor, um impacto, Senhor, que seja impactada, Senhor, na vida dos teus filhos, das tuas filhas que oram juntamente comigo. Eu quero orar pelas vidas também, Senhor, que tem compartilhado, Pai, abençoa cada vida, Senhor, abençoa, Pai, que estão ajudando a evangelizar, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma as nossas casas, nossas famílias, Deus, que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra agora, em nome de Jesus, e eu creio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor já está agindo, porque a tua palavra está dizendo que aquilo que o Senhor jurou, assim vai suceder, Pai, assim vai se efetuar. As promessas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, promessas de salvação, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, e fica conosco nesse dia, nos abençoando, nos livrando de todo o ataque do mal, Pai, em nome de Jesus, e que nós vamos abençoar, Pai, aqueles que nos fazem o mal, Pai, que essa bênção seja lançada sobre todas as pessoas que nos perseguem, Pai, para que nós venhamos a receber a tua paz, a tua prosperidade, a cura divina. Em nome de Jesus. Com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo.
Oh, glória a Deus. Não, tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Sim, Deus, é verdade, Pai. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. Pai, levanta, Senhor, a tua igreja, Pai. Levanta aquele que está fraco, Pai, aquele que caiu, Pai, aquele que está se arrastando, Pai. Fortalece nesse dia, Pai. E que nós vamos, Senhor, nos levantar, Pai, e orar, clamar que o céu se abra em nosso favor, Pai. Eu declaro o céu aberto sobre as nossas vidas, sobre a igreja, Senhor, em nome de Jesus. A igreja que somos nós, Pai. Que toda perseguição cesse agora, em nome de Jesus. Que toda enfermidade seja curada agora, Pai. Que seja liberto, Pai, de toda opressão, Senhor, de todos os vícios, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, agindo poderosamente nas nossas vidas, nas nossas casas, nossas famílias, e fica conosco, dissipando todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. Amada igreja, amanhã, 8 horas da manhã, nós temos a consagração com o nosso pastor Luciano, no Ministério Orais Sem Cessar, do YouTube e do Facebook. Venha para consagração. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu sou Ministério Orais Sem Cessar.